lá, e o Mexa-se de hoje vai falar um pouquinho da saúde da criança, mais especificamente da questão do sobrepeso e da obesidade. Para isso, nós vamos conversar com duas profissionais, uma da área da nutrição, a professora Marta, e uma da área da psicologia, a professora Raquel. Entenda agora o porquê que é tão importante a questão nutricional no controle do peso e a questão psicológica. É agora no Mexa-se. E agora quem vai falar um pouquinho da importância do controle aí alimentar da criança, do adolescente que está com sobrepeso, obesidade, é a Marta, que é professora aqui da Unifev, coordenadora do curso de nutrição e também é supervisora da Clínica Escola de Nutrição. Marta, o que você tem observado aí ao longo aí da sua vida acadêmica em relação a esse aumento crescente, tanto do sobrepeso quanto da obesidade em crianças? Realmente, né, pelo nosso atendimento lá na clínica, a gente percebe que os anos foram passando os casos de crianças, né, com sobrepeso, obesidade, até obesidade grau 2, né, vem aumentando muito. E a gente fica muito preocupado, porque junto com essa questão da obesidade, vem a questão das comorbidades, né? Então aí a gente tem criança já com esteatose hepática, criança que que está com a pressão elevada, que está com o triglicérides elevado. Então, não é só a questão da obesidade, né? É o que a obesidade traz junto. Esses fatores complicadores, até a diabetes tipo 2 também está associado a esse excesso de peso, né? No caso da criança é mais a diabetes tipo 1, né, que a criança já tem, mas aí é mais difícil você controlar, né? Porque aí a criança faz o tratamento, né, com a insulina, mas se ela tem um peso muito elevado, fica muito difícil você conseguir controlar. Também a diabetes pode ser desenvolvida em decorrência desse excesso de peso? Sim, na criança a gente tem mais a diabetes tipo 1, tá? E aí dificulta o excesso de peso. Por quê? Porque essa criança ela vai fazer o tratamento com insulina, só que aí é difícil a insulina agir quando a criança é obesa. E agora, para o adulto, né, a criança que é obesa, ela tem uma chance, assim, na adolescência, naquela fase de transição para a adolescência, de perder peso, porque aí ela cresce muito. Se ela não consegue perder peso nessa situação, aí vai ficar difícil. E aí, na idade adulta, ela pode desenvolver o diabetes tipo 2. Marta, e pela experiência que vocês têm aqui na clínica, o pai que procura o serviço de vocês é porque já está num nível preocupante. Sim, com certeza. A maioria já procura a gente aqui, né? Esses pacientes, eles vêm indicados pelos consultórios municipais. Então, eles procuram lá e os médicos lá indicam a gente aqui. E eles já vêm, assim, com mais que sobrepeso, né? Vêm com obesidade grau 1, sobrepeso, e alguns chegam até com obesidade grau 2. E algumas comorbidades já associadas. E é muito importante, né? O pai, não é só procurar a gente aqui, o pai, a mãe, a família, e achar que a gente vai resolver. Não, isso tem que ser um trabalho conjunto, né? Tem que haver na família uma mudança no comportamento alimentar, né? Então, se a gente passa um plano alimentar para essa criança. Então, a alimentação ela tem que ser feita em casa, não só para a criança, mas para todos na família, porque tem que ter uma adesão. Quando é adulto, a adesão é mais do adulto. Mas quando é criança, tem que ser adesão familiar que vai levar a adesão da criança. Lógico, ficaria muito mais fácil, né? Imagine eu tendo outros tipos de alimentos sendo oferecidos e a criança ter que recorrer àqueles alimentos que não são tão, né, gostosos como elas mesmas comentam. Marta, e assim, a questão multidisciplinar, esse tratamento em conjunto, além da alimentação, também temos a questão do exercício, a questão psicológica. Isso vocês fazem esse trabalho em conjunto ali na clínica? Olha, o semestre passado a gente já fez um trabalho desse, juntando a nutrição e a psicologia. E a gente notou uma diferença, apesar que o trabalho não foi feito com criança, foi feito com um adulto. E a gente percebe a diferença.
Porque a parte da psicologia, ela ajuda o paciente a aceitar aquela mudança, porque é uma mudança complicada. A alimentação, nosso hábito alimentar, a gente começa isso lá quando nasce. Nos primeiros 6 meses de vida, ali com o aleitamento materno, né? Depois com a alimentação complementar, depois no primeiro ano de vida. Então, cada fase dessa tem um tipo de alimentação a ser seguida. E aí, quem não segue isso, né? Ele já chega na idade adulta, vamos dizer assim, com um hábito alimentar completamente errado. Né? E aí você tem que fazer uma reeducação alimentar. E aí a gente só não consegue, só o profissional nutricionista não consegue. Então a psicologia ajuda muito, a atividade física, a prescrição de uma atividade física adequada ajuda muito também. Então tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? E todo mundo tem que ajudar, assim, proporcionando àquela criança a vontade de mudar. Né? E aí pai e mãe são fundamentais. Voltando aí para o assunto de pai e mãe. Dentro de casa é importante a família comer junto na mesa, porque o que a gente mais vê, a criança mais isolada, na frente da televisão, na frente de um videogame, de um tablet, de um celular, e aí você perde um pouco da noção daquilo que você come. Com certeza. Porque assim, para a gente se sentir saciado, a gente tem que comer e o nosso cérebro tem que entender que aquilo que a gente comeu já deu. Ele tem que entender isso e te mandar uma mensagem. Quando você come fazendo uma outra atividade, tipo assistindo uma televisão, a criança assistindo um desenho, ela perde essa noção. Por quê? Porque o foco dela não está sendo o que ela está comendo, está sendo o que ela está assistindo. E você perde o foco. Então é muito, muito bom quando você tem a família, todos sentados na mesa, comendo, mastigando bem os alimentos, para você conseguir mandar essa mensagem, falar, para o seu cérebro, eu estou comendo tal alimento, já estou saciado, não estou saciado. E o principal problema disso é que a criança, quando ela come muito na frente da TV, ela perde essa noção de saciedade, porque ela não vê o que ela está comendo. E da mesma forma que o hábito alimentar ideal, ele vira uma rotina, né? Essa falta de saciedade também vira uma rotina. E a criança vai comer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E para terminar, algumas dicas aí de alimentos saudáveis? Com certeza, né? Todo nutricionista fala, né? De legumes, verduras, frutas, né? Os integrais hoje são muito importantes, né? Por quê? Porque eles ajudam nessa saciedade, né? É diferente você comer lá 4 colheres de arroz branco e 4 colheres de arroz integral. A saciedade é muito maior, né? Então as pessoas precisam buscar esses tipos de alimentos. Esquecer um pouquinho dos alimentos industrializados, principalmente aquele para crianças, né? Por quê? Porque todos esses alimentos são ricos em gordura, são ricos em açúcar. E é lógico, a gente já nasce com uma predisposição para o doce. Isso é uma parte que a gente já tem. Então a gente tem que trabalhar a predisposição para esses outros alimentos, né? Que são os que vão ajudar. Né? A gente vê, às vezes, nos recordatórios, né? Que assim, o consumo de carboidrato, proteína, lipídio, ele está ótimo. Aí quando você vai nos micronutrientes, vitaminas, minerais, aí tudo inadequado. Então a gente precisa ter essa consciência, né? E a criança ainda mais importante, por quê? Porque a criança ela não consegue ter essa consciência sozinha. Daí a necessidade de um conjunto para ajudá-la. Nossa, muito bacana esses esclarecimentos. Muito obrigada, Marta, pela sua contribuição. E no próximo bloco vamos entender um pouquinho o porquê da questão psicológica é tão importante no tratamento aí do sobrepeso e da obesidade. Voltamos já.